Exato. Te agradecer, em primeiro lugar, por você ter se disposto aí a, a termos essa conversa, né? O objetivo é que seja uma conversa mesmo, um diálogo aberto, sem muita cerimônia, uma conversa que seja agradável, apesar de que o assunto que nós estamos tratando é um assunto sério, Sim, mas podemos, quanto menos barreiras a gente colocar, mais fácil fica de abordá-lo e de lidar com ele com leveza, né? sim, com certeza. Bom, então seja bem-vindo a esse nosso espaço. Espero que seja a primeira de outras vezes. Com certeza. E eu queria começar por dar a você a oportunidade de se apresentar, de falar quem é você, o que você faz, enfim, seria isso. Primeiramente, queria agradecer você também, Ezequiel, pelo convite que você fez, quando você colocou lá no nosso grupo, lá da Chave Mestre. Eu achei bem interessante a sua proposta, o que você trouxe, a série de conteúdos, né, que você quer trazer por aqui. Então, pensando em assuntos correlacionados de saúde mental e finanças, muita gente acha que está totalmente oposto, né? Mas são assuntos que eles se correlacionam muito. E aí, quando eu vi lá que você comentou, eu falei, acredito que eu posso contribuir com isso. E aí, tanto que a gente conversou e deu certinho os assuntos. Bom, me apresentando de forma rápida aqui, eu me chamo Ronaldo Lobo, né? O pessoal que está vindo do meu Instagram já me conhece, então vou estar falando um pouco mais para o pessoal que está vindo do seu. Me chamo Ronaldo Certo. Lobo, trabalho com planejamento financeiro. Eu trabalho com isso desde 2023, isso, desde 2023, porém trabalhava de forma autônoma, fazendo tudo sozinho. Esse ano, no ano de 2025, eu entrei na empresa chamada Futuro Consultoria, que é uma empresa voltada 100% para essa parte de planejamento. E aí, como que é o trabalho de um planejador financeiro? Ele é aquela pessoa que senta com o cliente, entende seus objetivos, entende suas dores, suas necessidades, e entende principalmente também sua vida financeira atual. A partir dessas informações, a gente consegue montar um plano estratégico para a pessoa, montar um direcionamento de forma que ela consiga alcançar os objetivos que ela quer. E aí, quando a gente fala de objetivos financeiros, muita gente pensa que de planejamento que é só a parte de organização e controle. Isso também a gente faz, é a nossa base, na verdade, né? O alicerce do planejamento, mas ele vai muito além disso. A gente fala também sobre investimentos, falamos sobre aquisição de bem, falamos sobre aposentadoria, até viagens e meios, pessoas que querem viajar e não sabem a melhor forma de fazer isso, então é um assunto que a gente aborda também. E realmente é um 360 graus da vida da pessoa, onde a gente fala sobre tudo que vai influenciar a vida financeira dela, até proteção patrimonial também. Então, o planejamento financeiro é justamente isso. E aí, pensando na parte de saúde mental e emocional, como que eles se correlacionam? A gente sabe que a vida financeira influencia muito a vida emocional e vice-versa. Se uma pessoa Sim. não está bem emocionalmente falando, ela vai usar o dinheiro dela de uma forma, para meio que tentar ser um escape da vida dela, né? E da mesma forma, se ela não tem um planejamento financeiro, ela também influencia na vida emocional. Ela se sente pior, ficou com aquela preocupação, ansiedade. Então, por isso que eu falei que os assuntos eles se conectam. Então, de forma bem rápida aqui, é, basicamente foi assim que eu entendi a importância dos dois assuntos, principalmente falando da saúde emocional, porque eu tinha estudado mais a parte técnica do planejamento, né? Na minha trajetória, minha, minha história com planejamento foi mais a parte técnica, de entender os conceitos e tudo mais. E aí, só que eu vi que não era só isso. Eu vi que realmente precisava de algo mais. E aí foi quando eu entendi a importância desse lado emocional, porque os dois andam juntos, não tem como separar. Com certeza. É, Então, você mora aqui em Campinas mesmo, né? Também, né? Moro em Campinas. Eu sou natural do Mora- Rio, na verdade. Acredito que ele deve Ah, ter percebido pelo sotaque. Mas, além de planejador financeiro, eu também sou militar do Exército. Então, por causa desse meu outro emprego, é justamente por isso que eu vim morar aqui em Campinas. E entendi. aí, cheguei De aqui que esse lugar ano do Rio também. você é? Eu sou da Baixada Fluminense, sou de Nilópolis, Ah, terra da Nilópolis. Beija-Flor. Nossa, que coincidência. Eu trabalhei em Nilópolis. Caramba, sério? Morei em Nova Iguaçu, trabalhei em Nilópolis, Caramba! depois mudei para o Catete, trabalhei na região da Barra, entre a Barra e Uhum, a Redditor, né, no Quintador e Barrador, aquela rede lá. uhum.
Sim. Então, acabei indo morar para o Flamengo para facilitar, ficar no meio do caminho. Mas Sim. antes disso, eu tinha uma vida bem intensa em Nilópolis, né? Eu morava É, em Nova Iguaçu e trabalhava em Nilópolis. que Como o mundo é coincidência. pequeno, né? E, Não é? coincidentemente, eu suponho que a gente mora no mesmo bairro. Ainda não nos encontramos, mas aqui Verdade, também moramos no mesmo bairro. Como o mundo é verdade. pequeno, né? Muito bem. Bem, como você bem disse, a questão financeira tem muito a ver com a saúde mental, com a saúde emocional. Eu lancei um artigo hoje no LinkedIn, e fala justamente sobre isso, né? Sobre a relação entre a vida financeira de um empresário e a sua saúde emocional. E também mostra muitos desafios do empresário do ponto de vista financeiro. Assim, o risco do empresário ter problemas mentais e emocionais é 3 vezes maior do que as pessoas comuns. O risco de suicídio também é superior, as pressões que ele carrega são maiores. Então, acredito que falar sobre a vida do empresário, a vida financeira do empresário, no contexto de prevenção de suicídio, é algo extremamente providencial nesse mês em que a gente está falando sobre Setembro Amarelo, sobre proteção da saúde mental das pessoas. E no nosso caso, no caso dos nossos projetos, nós focamos muito no contexto empresarial. Uhum. Um empresário que tem a sua saúde mental e emocional boa e a sua saúde financeira consegue arcar melhor com as suas responsabilidades do ponto de vista Perfeito. dos colaboradores e do seu negócio, e também consegue ter tranquilidade se os seus colaboradores, os seus funcionários estão bem economicamente, estão bem financeiramente, estão bem de saúde mental, eles também conseguem dar um retorno melhor para o seu negócio. Então, eu atuo nessa parte. Meu nome é Ezequiel, para o pessoal que é da sua audiência, sou médico e atuo na área de saúde mental para o mundo corporativo. Tenho um consultório onde atendo indivíduos e também temos uma linha aí de consultoria para as empresas para cuidar da saúde mental e emocional dos funcionários, para que os donos de negócios possam ter tranquilidade aí na sua vida, né? Bom, a primeira pergunta, acho que você já respondeu, já conversamos sobre ela. A segunda, que está como terceira aqui, seria como é que o planejamento financeiro pode evitar o colapso emocional ou até ajudar num processo de recuperação diante de uma crise econômica, diante de uma crise financeira? Eu vejo que o planejamento ele surge como se fosse uma luz no fim do túnel, entre aspas, porque a pessoa ela identifica que tem esperança e existe a possibilidade dela mudar de situação. Então ela vê que realmente tem um caminho que ela pode seguir para que ela consiga mudar a realidade dela. Inclusive eu falo isso porque foram palavras de uma cliente que eu atendi. Ela não era empresária, era uma pessoa física, mas ela estava numa situação endividada, de muito risco, e aí, através de eu montar para ela qual que seria, mostrar para ela qual que seria o planejamento, qual que seria o caminho que ela seguiria, a estratégia que eu elaborei para ela seguir, ela falou exatamente essas palavras. Nossa, Ronaldo, você conseguiu me dar esperança. Agora eu consigo ver que eu tenho caminho, eu sei aonde eu posso chegar, então é algo que realmente muda a percepção da pessoa. Porque uma pessoa que está em crise, ela basicamente tem aquele bloqueio mental, né? Ela começa a pensar diferente, ela começa a ver só as coisas ruins, esquece que existe diversas soluções. Então, o planejamento é quando a gente mostra para ela, quando a gente entra no planejamento e mostra para ela que existe essas opções e que ela pode seguir essas opções, é justamente onde ela vê essa esperança. Joia. É, Também acredito que, essa seria quando a pessoa já está no meio do furacão, mas Uhum. ele também acaba prevenindo, assim, as chances de uma pessoa Sim, chegar a um nível de desorganização econômica ou de perda total das rédeas é muito uhum. maior para quem não tem nenhum tipo de planejamento do que para uma pessoa que tem planejamento. E Verdade. aí depois tem essa segunda parte que você falou. Quem tem um planejamento adequado
pode surgir a crise que for, o problema que for, as dificuldades que forem, ela tem âncoras, né? Ela tem os pés Exato. fincados no chão, ela tem raízes estruturadas que permitem recomeçar. Tanto é que as estatísticas dizem que a grande maioria dos bilionários, do pessoal que faz parte da lista da Forbes, quebrou no mínimo 7 vezes, a média. Verdade, Então, verdade. se o cara quebra, ele só consegue se levantar porque existe uma linha de continuidade, de construção, de raciocínio, de planejamento de vida que vai além do emocional, vai pro mundo racional, vai para o mundo até para o mundo invisível, assim. E Isso. existem coisas que essas pessoas acabam é, recursos que eles conseguem lançar mão, que o pessoal olha para o cara e diz, nossa, mas como foi possível? Porque, na verdade, tem um plano mental, tem um estilo de vida, eu entendo o planejamento financeiro como um Sim, estilo de vida que permite que faça chuva ou faça sol, haja vendavais ou tempestades, o cara consegue se reerguer através dessa esperança aí que você falou, né? Quem já exato. passou por uma quebra, quem já conseguiu superar uma, duas, três vezes uma situação diversa como essa no mundo financeiro, tem muito mais recursos, tem muito mais reserva emocional, reserva racional para poder dar a volta por cima do que quem vai para Exato. Até onde o porque vento sopra. até porque o planejamento ele não é apenas para o hoje, né? Ele também pensa principalmente para o seu futuro. Então ele entra como uma prevenção também. E você, como Sim, médico, sabe muito bem que prevenir é muito melhor do que você esperar a doença chegar, né? A doença entre aspas. Então, o planejamento, pensando no como evitar uma crise, ele entra justamente nesse cenário, porque você já consegue prevenir, já consegue se antecipar a imprever. A gente tem poucas certezas na vida. Uma é a morte, a outra é que a gente vai pagar imposto, e a outra é que vai haver imprevisto na nossa vida. São poucas certezas que a gente tem. A gente não sabe qual um imprevisto que vai surgir, mas a gente sabe que uma hora vai aparecer. Então, o planejamento ele entra como essa prevenção também, justamente criando reserva, ajudando a gente a ter ali um direcionamento, ver as oportunidades que surgem em várias situações que podem acontecer. Então, é justamente nesse cenário que o planejamento entra como um auxílio, pensando em evitar um profissional entrar em crise. joia. Só para a gente não ficar no campo, essa pergunta não estava no nosso script, vou fugir um pouco do nosso script, mas Sem acredito que você problema. tem o preparo para isso. É, Você conseguiria trazer um exemplo, talvez da sua vivência com algum cliente, ou da sua própria vida pessoal, ou de alguma base de literatura, de um exemplo assim sucinto do que são os pilares principais de um planejamento financeiro, do planejamento financeiro de uma pessoa, de um negócio, de um empresário Uhum. visando ter uma saúde financeira boa e visando também, diante de incertezas como essas que você falou, saber como administrar e driblar esses desafios. Uhum. São 8 pilares que a gente trabalha no planejamento financeiro. São 8 tópicos que realmente a gente auxilia a pessoa a conseguir isso. Dentre esses 8 pilares, eles são divididos em quatro bases, né, em 4 grupos. O primeiro é da parte da educação financeira, e aí na educação financeira, o que a gente trabalha com o nosso cliente é pensando em dar capacidade para ele de gerir bem o dinheiro dele. Esse daqui é o tópico principal, sem um cliente, sem qualquer tipo de pessoa, né? Não apenas o cliente, mas qualquer tipo de pessoa. Se ela não tivesse a condição de gerir bem o dinheiro dela de forma eficiente, sabendo onde ela gasta, quanto que ela gasta e por que ela tem esse tipo de gasto, ela não consegue avançar. Então, isso daqui é a primeira coisa que a gente ataca no planejamento financeiro, que é o que a gente indica todas as pessoas terem, uma boa gerência. Isso para dar a capacidade da pessoa de começar a poupar. Poupar, principalmente em relação a objetivos pessoais, mas também um empresário ele tem que ter o caixa pensando no crescimento da empresa, né? E aí, no planejamento, a gente atua
na parte de educação financeira, a, a Alana, gestão. Fala, Alana acabou de entrar aí, Alana Sarahel, dizendo que o Ronaldo mudou a minha vida. amiga Tarde pessoal de minha. seu conhecimento e ajuda. Muito obrigado, Alana, pela sua presença. Elicédia Oliveira também. A Alana é daqui de Campinas? Não, ela é do Acre, quando eu morei lá no Acre. É amiga Ah, do do Acre. Acre. Que legal, É. que bacana, está nos acompanhando lá do Acre. É, Elice Dias Oliveira, se você puder dizer para a gente de que cidade você tá nos assistindo, também vai ser muito legal para a gente ter noção de até onde está indo o nosso sinal, está indo a nossa influência. Desculpe te cortar aí, você Na, falou dos dois primeiros pilares, pode continuar aí. Era só é, para fazer as honras da casa aqui para o pessoal que acabou de entrar, com certeza. É importante a gente homenagear quem homenageia a gente, né? com Os dois certeza. próximos pilares é na parte de gestão, de proteção, na verdade, né? Que é para dar à pessoa a capacidade de estar protegida. Aí entra os pilares da gestão de risco e do planejamento de renda futura, que é o quê? Dar condições da pessoa estar protegida contra riscos, e aí aqui que a gente fala dos imprevistos, mas também outros tipos de riscos que existem, e principalmente também ajudar ela a ter uma garantia de que no futuro ela vai ter uma renda, se vai ser uma renda passiva, se vai ser uma renda da parte dos investimentos, e aí fica muito opcional para o empresário, né? Mas normalmente a gente trabalha pensando em dar condições para ele ter renda passiva, de forma que no futuro, se ele quiser se aposentar, ele consiga. Já na parte de acúmulo de capital, que seria o terceiro grupo, a gente trabalha os tópicos de reserva de emergência, que isso é muito importante também, não só pessoas físicas, mas qualquer empresa precisa ter reserva de emergência, e também pensando em priorizar objetivos, de forma a você saber exatamente o que você quer alcançar primeiro, o que você quer para depois, e aí a gente trabalha a estratégia de investimentos pensando de forma que você consiga alcançar esses objetivos. E o último grupo já é na parte de expansão de capital, que aqui é ter uma carteira de investimentos, pensando em realmente crescer o patrimônio. E o último tópico é na parte de sucessão, ou seja, na parte de você conseguir passar isso para suas gerações e também na parte tributária, ou seja, quanto menos imposto a gente pagar, melhor. Então, recapitulando aqui os 8 pilares: poupar eficiente, gerir bem o seu dinheiro, ter uma gerência de riscos, planejar sua renda futura, ter sua reserva de emergência, priorizar seus objetivos e também ter a sua gestão de ativos para que você consiga expandir cada vez mais. E por último, a parte de tributação. Esses daqui são os 8 pilares que todo planejamento financeiro ele envolve. Se alguém viu um planejamento que não inclua esse tipo de outra coisa, provavelmente ele está incompleto, porque uma vida financeira de alguém, para ela ter um planejamento claro, para ela saber onde ela quer chegar e para ela estar em boas condições de alcançar esses objetivos, eles realmente precisam desses 8 tópicos. Muito bacana, muito bacana. É, Nós tem alguns deles que eu gostaria que a gente aprofundasse um pouco, Sim. porque quando se fala de vida financeira, assim, no contexto brasileiro, pelo menos, onde eu me entendi como gente, onde eu vivo, geralmente se falam de duas grandes preocupações: dívida Uhum. e imposto. Quase É, não se fala mais de outras coisas, né? É muito raro, parece ser assim, em sociedades secretas onde se fala de renda passiva, se fala de expansão de capital, falar de planejamento de sucessões, então é uma coisa assim bem remota, quase ninguém fala sobre isso. muito raro, verdade. E eu acredito que a gente vive uma corrida dos ratos justamente porque não existe essa cultura de educação financeira, que foi o primeiro pilar que você falou lá, Uhum. de base. Eu vou sabotar um pouco aqui o nosso roteiro, Não, sem problema, vou calcular de pode acordo comentar. com o fluxo da nossa conversa. Mas, assim, uma das perguntas que eu coloquei justamente é por que é, o aumento e a diversificação, que é a nossa sétima pergunta, por que o Uhum. aumento e a diversificação de capital, a diversificação de fontes de renda, em primeiro lugar, e depois a diversificação de capital,
é tão pouco falada? Por que que as pessoas falam só daquilo que é imediato, que é de pagar conta, pagar boleto, pagar imposto e pagar dívida? É, você tem Sim. algum insight sobre isso? Por que que a cultura aqui remete muito mais a- a desafios imediatos do que de médio e longo prazo? Existem duas coisas. A primeira, cultural, que é o brasileiro, ele não tem a visão de longo prazo. Ele é muito imediatista realmente, quer tudo para ontem, para hoje, e ele não consegue visualizar. É esperar 5 anos para estar alcançando um objetivo ou mais. E aí por isso que ele basicamente se acostuma com a vida que tem. E a outra parte é porque procurar renda extra, ter essa alternativa de diversificação de fonte de renda, dá trabalho. E aí já entra uma outra parte do brasileiro que infelizmente a gente cresce vendo isso, é de que a gente é muito acomodado. Essa é a realidade. Você é de outro país, talvez seja percepções diferentes, mas aqui a gente cresce basicamente pensando em trabalhar, se aposentar, ter os nossos filhos e tudo mais. Não é aquela coisa que a gente é acostumado a pensar em ter uma liberdade financeira, um exemplo, ter a nossa independência financeira. E aí a gente cresce com essa mentalidade que, eu vou crescer, vou estudar, vou me formar, vou trabalhar, vou ter minha família, vou financiar minha casa, e é isso. Então é difícil você encontrar pessoas que realmente buscam essa liberdade, de ter essa condição se quiser parar de trabalhar, conseguir, não só pela aposentadoria, mas pela própria capacidade ali do seu patrimônio, podemos dizer. Então são essas duas coisas. A cultura do imediatismo, da gente querer tudo rápido e pronto, e o outro lado que também é cultural é essa parte a acomodação que o brasileiro tem. Porque buscar, como eu falei, buscar novas fontes de renda, diversificar, ir atrás de coisas diferentes que pode mudar a nossa vida, dá trabalho. E aí não é todo mundo que está disposto a isso. Eu sei que E, isso é uma coisa não apenas do Brasil, isso também é nível mundial, principalmente falando dessa nova geração, né, eu sei que falando assim parece até um pouco coisa de velho, né? O pessoal fala, mas eu também não sou tão de idade, assim, eu tenho 29 anos. Mas a gente vê a diferença. Por mais que seja poucos anos de coisa, eu consigo ver a diferença do pessoal da minha idade, de 29, 30 para quem tem 25 para menos. E apesar de tão pouco tempo, a diferença é bem clara. São pessoas que querem tudo, como eu falei, tudo rápido, tudo para ontem, não pensam nessa condição de, vou fazer isso para ter uma vida melhor. Então, realmente, essa diferença cultural, essa diferença de idade, isso está vindo muito forte. E aí, justamente por isso que atrapalha essas pessoas de buscarem essas alternativas de fonte de renda. e uma coisa que eu percebo, inclusive, se você é um cara que pensa em futuro, pensa fora da caixa, pensa fora da curva, você passa a ser ou, ou combatido É, ou verdade. passa a ser É visto como vítima de errado, né? chacota, isso, assim, passa a Exato. ser um cara que é Infelizmente, zoado, isso acontece também. que o pessoal tira sarro, porque parece que as pessoas têm na cabeça que nasceram para viver e só pagar conta, pagar conta, pagar conta, pagar conta até o final da vida. Então, se Exato. você pensa em algo assim diferente, tem uma pergunta específica que eu vou fazer lá na frente, que Uhum. tem um pouco a ver com isso, mas eu lembro que eu comecei a minha saga nessa área quando eu tinha 17 anos. E lembro que nessa altura o meu salário era em torno de US$ 20. US$ 20 hoje seriam em torno de R$ 100. 100 Uhum. dos 5, mais ou menos isso. O dólar está 5,40 e pouco, 5,50. Daria pouco mais de R$ 100. 100, R$ 120. Uhum. E naquela altura eu pegava esse meu salário, assim, se eu pegasse esse meu salário e colocasse para tomar um lanche, tomar um iogurte, não sei o que, quando chegasse no dia 12, dia 13, dia 15, já não sobrava mais nada. Uhum. Peguei esse valor, investi numa formação tecnológica e, com base nessa formação, eu comecei a buscar renda extra, alternativas Uhum. de renda. E eu lembro que nessa fase, num período dos 17 até os 21 anos, que foi quando eu vim para o Brasil, eu saí desse salário mensal
e conseguir acumular recursos, patrimônio e fontes de renda que me fizeram chegar até aos 21 anos em torno de US$ 500 mil. Uhum. Então, num período de 4 anos, né, buscando alternativas e fontes, mas nunca vou me esquecer de como as pessoas tiravam sarro de mim. Cara, você está estudando medicina, fica mexendo com coisa que não tem nada a ver. Você Eu tive um sabe? pouco do meu lado também na parte do militarismo, né? Que a gente brinca dentro do quartel que o militar ele tem que ter algumas coisas. É filho, pensão e empréstimo. Como se fosse o kit do militar. Todo militar tem que ter isso. E aí, quando eu comecei a conversar, falando sobre investimento, sobre visão de longo prazo e tudo mais, a primeira reação foi essa também. Ih, mas que investir o quê, Ronaldo? O certo é ter empréstimo, é ter pensão, não sei o quê. Então, infelizmente, sempre vai ter essas brincadeiras, né? Hoje o pessoal já é o contrário, pela questão do histórico, que eu já tive, graças a Deus, o pessoal já vem me procurar para pedir conselho. Então, graças a Deus, consegui mudar a percepção. Mas esse é um caminho longo, ainda tem muita coisa para mudar ainda. Aí eu vou para uma outra pergunta. Eu saí dessa fase em que era do pessoal tirar sarro, mas depois, quando eu comecei a me desfazer, a minha fase, a minha parte onde eu mais apostava era na parte de investimentos em imóveis, né, que são ainda uns dos melhores do mundo, Uhum. especialmente imóveis de contexto rural, onde incide bem menos impostos prediais e tudo mais. Quando eu comecei a me desfazer desses recursos para poder bancar a minha formação fora do país, eu sou de um outro país, vim morar para cá, nunca tive bolsa, nunca tive apoio familiar, vim sozinho desde os 17 anos, saí de casa dos meus pais para ir morar sozinho aos 16. Você É, veio direto para o Brasil ou você passou em algum outro país antes? eu passei por alguns países, mas para morar mesmo eu saí de Angola direto para cá. Ah, Tentei outros países e eu vim cair aqui nessa maravilha, né? Então, mas quando eu comecei a me desfazer de alguns desses bens, as mesmas pessoas que tiravam sarro de mim começaram a criar um ambiente ruim de gente que queria se aproximar ah, para tirar, para colher onde não plantou, né? uhum. Então, isso é muito comum. E depois sair desse período para um outro onde tenho sido muito exposto à sabotagem. Essa é a minha próxima pergunta, né? Uhum. Esse não é um privilégio só do Brasil, mas no Brasil é muito mais comum por causa das questões ligadas à corrupção, ligadas ao coronelismo, ligadas no caso, para mim que sou negro, ao racismo, à xenofobia. Então, existe um agir extremamente cruel no sentido de sufocar e de jogar casca de banana, puxar tapete, todo tipo de ação para que não se veja a outra pessoa progredindo, a outra pessoa tendo resultado. E às vezes até usando máquinas institucionais pesadas para isso. Existe, quando é questão tributária, que a gente consegue fazer planejamento tributário, eu lembro quando eu me mudei para cá, eu passei por uma situação em que, se eu não tivesse estudado sobre imposto, sobre planejamento tributário e tudo mais, eu teria pago um valor assim astronômico de impostos. E eu que tive que conversar com o contador para dizer, peraí, mas não existe uma cláusula que diz que se você fizer dessa maneira, você tem benefício em relação a essa questão legal e tal. Eu disse, é verdade, tem isso. Pô, cara, você trabalha para mim, eu trabalho para quem a gente paga imposto. Então, a minha pergunta é, existe dentro do planejamento tributário, dentro do planejamento financeiro, estratégias para se blindar contra situações como essas, conspiração, sabotagem,
aspectos de corrupção. A gente viveu um período recente aqui do mensalão e depois da Lava Jato, em que pessoas que seus avós passaram séculos construindo fortuna enfiaram no ralo por causa de não conseguirem se ingrar na vida e conseguir alguns objetivos sem entrar na dança da corrupção. Uhum. Minha pergunta é, além dos valores, dos princípios e de andar correto, e às vezes andar correto é que é o problema, porque a grande maioria quer passar pelo... Olá, Johnson J. Ones Jones Almeida. Almeida. É o Jones Jones Almeida, né? Joia. Você conhece, né? Não, não. Não conhece. Tá joia. Jones Almeida, seja bem-vindo. Obrigado por você nos honrar aqui também com a sua presença. Fala pra gente, digita aqui de que cidade você está nos acompanhando, está nos assistindo. Então, a minha pergunta é: eu sei que não existem fórmulas, não existem receitas para situações imprevistas, mas o que é que você recomenda como estratégias para se blindar contra situações como essas que eu acabei de descrever? Eu Ouro vou. Preto, Rondônia, uau, que Caramba, bacana. Seja bem-vindo. Rondônia. É muito gostoso saber que a gente está sendo acompanhado até lá para a região do norte Brasil também. todo. Centro-oeste. Né? Não sei se Rondônia fica no centro-oeste ou fica no norte, É norte, é nordeste. norte. É norte, joia. Olhando por duas vertentes, aí primeiro pelo lado emocional, né? Como que a pessoa vai fazer para ela se blindar de não cair em armadilhas, nessas situações de, como você mencionou? É mais uma questão de propósito. Você até comentou que existem os valores e tudo mais, isso realmente influencia, mas quando eu falo propósito, é saber aonde exatamente o empresário quer chegar. Aí os valores influenciam, claramente, mas a questão dos valores é mais no que ele acredita, né? Aquilo que ele pensa, que ele tem de crença. O propósito é ele saber exatamente onde ele quer chegar, ter essa visão de imaginar o cenário que ele quer para a vida dele. Então, olhando pelo lado emocional, para ele se proteger contra as armadilhas, é justamente isso. Ele saber onde ele quer chegar e saber que ter essa visão vai blindar ele de cair em situações diversas. Agora, olhando pelo lado mais técnico, olhando pelo lado mais racional, realmente é uma estratégia bem definida, não tem muito para onde fugir. Tendo uma estratégia clara do que ele precisa fazer, é o que vai dar esse direcionamento. E aí, somando a estratégia que ele tem, sabendo exatamente o passo a passo que ele tem que seguir, e tendo o propósito de olhando aonde ele quer chegar, ele consegue se blindar numa situação como essa. Seja de inveja, conspiração, enfim, coisas até do governo mesmo, que a gente sabe que infelizmente acontece, né? Que tenta moldar a nossa forma de pensar, a mídia principalmente. Então, tendo essas duas coisas, pelo lado emocional, propósito claro, pelo lado racional, estratégia bem definida, é quando ele consegue se blindar. Joia. Adriana Lobo também tem aqui, deve ser da sua Adriana, minha família, mãe. porque é de lá de Nilópolis, da sua mãe. Minha mãe. Olá, dona Adriana! Parabéns pelo maravilhoso filho que você colocou nesse mundo e obrigado por nos honrar aqui com a sua presença também. Joia, acho que você falou de uma coisa que é muito pouco discutida, que é muito pouco tida como subjetiva, né? É, diante das situações que eu venho passando, nesse contexto que eu te falei, uma das coisas que eu cheguei a conversar com alguns dos mentores, de pessoas que me assistem, foi justamente sobre a tomada de medidas judiciais, tomada de medidas, e uma das Uhum. coisas que ele me falou assim, infelizmente, quando você procura se blindar por essa área, você recebe muito mais retaliação, porque o normal é as pessoas agirem dessa maneira e não você vira, quando você tenta fazer a coisa certa, você que vira o ruim da história. Então, é muito bacana ouvir Infelizmente. você falar sobre propósito, você ouvir falar isso de você, sobre propósito, sobre saber onde quer chegar. Isso me lembra muito uma frase que eu li também esses dias, que é mais ou menos assim. Em Angola a gente fala,
ninguém atira pedra numa árvore que não tem fruto, né? Aqui tem um ditado que diz que ninguém chuta em cachorro morto. Mas eu li uma frase que foi muito interessante, que os insetos, eles só se aproximam de um lugar que tem lâmpada, que tem brilho próprio. E você não pode deixar de brilhar. Eu interpreto isso quando você fala de propósito, quando você fala de onde você quer chegar. Você não pode deixar de brilhar só porque tem uns insetos. Você precisa continuar brilhando porque você sabe que existem pessoas que precisam dessa luz. Mas, por outro lado, em alguns momentos você precisa de inseticida para se livrar desses insetos, né? Verdade. Então, é muito legal ouvir falar dessa questão de propósito, de saber onde você quer chegar. Quando você sabe onde você quer chegar. Li uma outra história bem interessante, que uma concorrente da Gisele Bündchen pegou cacos e colocou no sapato da Gisele Bündchen. E cacos não são feitos para cortar, não são feitos para... Mas eles também geram instabilidade. E a Gisele Bündchen não ficou perdendo tempo com essa pessoa mesquinha. Ela continuou desfilando, tocando a sua vida aí, porque ela sabia muito bem onde queria chegar. Então, acredito que isso é algo extremamente... Essa é uma das... Se tem um primeiro pilar que a gente finca nessa nossa Uhum. conversa, esse, é sobre o fato de ter propósito. Não sei se você quer fazer mais algum comentário em relação a isso. Não, não, é basicamente sobre isso mesmo. Essa, esse entendimento, claro, já muda bastante coisa. Muita gente fala que propósito não se cria, né? Ele surge. Eu concordo em parte. Eu concordo em parte por... Realmente, eu tiro pelo meu exemplo, que eu nunca imaginei trabalhar com planejamento financeiro. Eu sempre quis ser militar, então depois que eu consegui ser militar, para mim eu já estava realizado. Mas aí depois que eu comecei a estudar para aprender para mim mesmo, para mudar a minha realidade, eu comecei a conversar com outras pessoas, vi que outras pessoas precisavam desse conhecimento. Então, o meu propósito ele surgiu na educação financeira, de transformar vidas através da educação financeira. Ele meio que surgiu entre aspas. Mas num caso de uma pessoa que ela não tem essa questão de tá esperando, o propósito não surge, não tem para onde fugir. Ela realmente vai ter que entender qual o ponto da vida que ela quer chegar e ela vai buscar as fontes para isso. Então, eu não concordo 100% que o propósito surge. No meu caso, surgiu, fico feliz por isso, mas tem situações que realmente é a pessoa que vai ter que buscar. Não tem muito para onde fugir. Eu É sou só mais uma... da segunda vertente, assim, que a gente Uhum. precisa ser autor da nossa própria história. Quem constrói a nossa Sim, história somos nós. Não podemos ficar à mercê daquilo que exatamente. a vida eventualmente pode nos brindar, porque quem constrói o propósito, quem faz as escolhas, quem dirige o leme da nossa vida, somos nós. Se deixarmos que o Exatamente. mundo e terceiros façam isso pela gente, muito dificilmente. Se as pessoas não conseguem fazer nem por si mesmas, quem dirá fazerem pelas outras, né? Verdade. Voltando aqui à questão do empresário, que sinais permitem presumir que um empresário está em crise emocional grave relacionada à questão financeira? Na sua vivência, na sua experiência ou dentro da vossa formação acadêmica enquanto planejadores financeiros? Existem dois que são os mais comuns, que é a falta de concentração e a irritabilidade. Esse daqui é mais de uma forma geral, né? Mas quando é um empresário que tem uma pressão grande, como a gente comentou lá no início, isso fica bem nítido. A gente vê que a pessoa não consegue se concentrar, não consegue ser claro no que ela quer falar, as informações ficam confusas, e aí ela acaba que se expressa de forma mais fácil. Então, isso já é a primeira coisa que a gente identifica. Mas existem outras coisas também que vão influenciar, que aí já é um caso o oposto. No caso da pessoa se isolar. Isso daqui também, de uma forma geral, a gente pode encontrar isso em não só apenas empresários, mas qualquer profissão. A pessoa que se isola, porque normalmente ela já está no ápice, já está no limite, ela não consegue mais se expressar. Às vezes ela nem quer, justamente para fugir da realidade. Ela começa a pensar em outras coisas. E ainda tem um outro lado também que já é mais oposto ainda, que é a pessoa que começa a falar demais. Então tem o que fica, o que não consegue se expressar
tem o que fica quieto e tem o que começa a falar demais, justamente porque ele quer alternativa, quer assuntos diversos que façam ele fugir da realidade dele. Então o cara vai começar a falar de futebol, vai começar a falar de academia, vai começar a falar de filme, de coisa. E aí, para quem não tem tanta intimidade, acha que é uma conversa normal, uma conversa natural, mas talvez isso pode ser uma tentativa de escape que essa pessoa está tendo e é importante a gente ficar atento nessas situações. Por exemplo, um cara que sempre conversou com você sobre determinado assunto, do nada ele vem falar sobre um assunto diferente, pode ser que ele realmente esteja tentando fazer essa busca de fugir um pouco da realidade dele. Então, isso daqui, como eu falei, é de uma forma geral, né? Não apenas de empresários, mas é mais fácil de identificar porque, como a pressão em cima deles é grande, porque é muita responsabilidade, então fica mais nítido. Joia. Acredito que dentre todos os que você falou, um dos que chama muito mais atenção é justamente o isolamento, a falta de interação social, a falta de vontade, de prazer para fazer aquilo que sempre fez de forma proativa e passa a ser mais alguém que fica na defensiva. Acho Só uma que observação, tanto que existem casos de pessoas que se suicidaram e que no dia anterior elas estavam super bem, super tranquilo, conversando, brincando, que é justamente eles estavam nessa situação de buscar fugir desse pensamento, mas aí infelizmente não conseguiu achar alternativa e optou por esse caminho, infelizmente. Então a gente vê que na maioria das pessoas elas se isolam, que já é um sinal claro que ela está no limite dela, mas a gente vê que também existe essas situações. Um exemplo clássico é do cantor do Linkin Park, não sei se você lembra dessa banda, que ele acabou se matando e os outros membros da banda falaram que um dia antes ele estava normal, conversando, brincando entre eles, mas aí no dia seguinte acabou tirando a própria vida. Então, realmente existe situação, não é todo mundo que não é só quem está isolado que está numa situação de limite, às vezes até a pessoa que está no dia normal dela ali está tentando se expressar, buscar outras coisas, mas não está sabendo o jeito certo. E aí, infelizmente, quem não tem essa percepção acaba não conseguindo ver isso. E a gente vê muito isso também na vida dos artistas, né? Antes da pandemia, se falava muito pouco sobre saúde mental, sobre suicídio, sobre Setembro Amarelo, sobre. Enfim, e se a gente for olhar para a vida de alguns deles, eu me lembro aqui de Michael Jackson. Michael Jackson foi encontrado morto por. Estava dançando, estava Uhum. procurando se exercitar de forma extenuante, inclusive as medicações que ele estava tomando é para que ele pudesse ter performance física. Amy Winehouse, da Inglaterra, a mesma coisa, Uhum. cantando, tendo a vida dela. Whitney Houston foi encontrada lá na banheira, estava como relaxando. Exato. Então, a grande maioria deles vinham de uma vida ativa, de uma vida que não dava absolutamente sinais nenhuns de que as coisas não estavam bem. E, de Exato. repente, e aqui no Brasil a gente vê muito essa questão das pessoas conversarem sobre amenidade, sobre futebol, como forma de fugir. Futebol, Uhum. política. Foi muito legal esse insight que você trouxe aí. No Muito caso legal. dos empresários, o que eu trago como mais observação? É quando ele começa a não falar de dinheiro. Porque empresário, o assunto principal dele é dinheiro, é gerar renda, fazer isso, fazer processo, realmente conseguir aumentar lucro, enfim, ele está constantemente pensando nisso. É quando ele normalmente muda o assunto, é um sinal de que alguma coisa está acontecendo, ele não está normal. Legal, muito legal isso. Esse insight de quem trabalha com isso faz toda a diferença. Por que os empresários, de uma forma geral, gerenciam os seus desafios de forma solitária? Quais são as melhores alternativas e caminhos para a gente se aproximar deles sem necessariamente invadir a privacidade, sem necessariamente invadir o espaço deles? Uhum. Por que motivo eles sofrem calados? É mais essa questão de se proteger, pensando que se ele se expor para alguém, talvez ele vai ser retaliado, vai ser vitimizado ou vai passar vergonha. Então, uma pessoa que ela está no status alto, normalmente ela não quer demonstrar fragilidade. E por isso que em muitos casos eles acabam se isolando. E aí, como que a gente conseguiria entrar em contato com uma situação, com uma pessoa nesse sentido? Não tem uma regra, não tem uma fórmula mágica, é muito individual, porque
cada pessoa tem a sua personalidade, mas normalmente aí é, no caso, a gente que faz a comunicação mais ativa, em vez de dele vir falar pra gente de futebol, política, essas coisas como a gente comentou, é a gente comentar. E aí, o doutor, sei lá, mestre, enfim, cada um tem sua forma de chamar seu chefe, né? Chefe. Você viu aquele filme que lançou, não sei o quê, e aí introduz um assunto e fala, inclusive, você viu com a sua família, como é que tá e tudo mais. Enfim, assuntos delicados, pequenos, coisas cotidianas do dia a dia ou da empresa mesmo, que a gente vai conversando e a gente vai tentando achar essa brecha para a gente conseguir encontrar um caminho. Ou, aí num caso mais grave, né, onde é nitidamente uma pessoa que ela não está bem e está precisando de ajuda, a gente pode ir direto com os familiares, se caso a pessoa tiver contato, mas aí já é um pouco mais direto, né, bem mais íntimo, como você mencionou. Então tem que ter um pouco de cuidado com isso para você não ser prejudicado também. Então é uma linha bem tênue, sabe? Mas de uma forma geral, é tentar buscar essa comunicação mais ativa, porque ele está lá isolado no canto dele, não vai querer falar com ninguém. E aí a gente vai de um bom dia, enfim, uma conversa sutil, a gente tenta achar possibilidades. O que dificulta isso? Porque normalmente pessoas em patamares assim, em funções maiores na empresa, normalmente existe essa distância, né, de, 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 de funcionários. Então, talvez uma pessoa que é, por exemplo, só algum colaborador, para ela conseguir falar com o chefe ou com o dono da empresa, normalmente existe essa dificuldade. Teria que ter uma cadeia ali para seguir. E aí isso dificulta muito também. E aí ela pode ir seguindo essa cadeia, só que aí, infelizmente, vai passando em muita gente, né? Por exemplo, você, diretamente conversando com o dono da empresa, você observou uma coisa que você acha interessante falar. Mas pela dificuldade, aí você pensa, pô, será que é o caso eu falar com alguém para essa pessoa conversar? E aí essa barreira burocrática, entre aspas, também dificulta muito. E aí, Acredito que é ali onde entra também o valor de ser cercado por pessoas chaves, né? Existem os conselhos de exato, administração, existem os exato, eu ia boards. comentar justamente sobre isso. Então, essas pessoas são as que têm o maior acesso ao empresário O próprio e RH da e a empresa. liberdade, ou a próprio RH também na empresa. Eu queria abrir aqui um espaço para falarmos um pouco do nosso material. Eu sei que você escreveu um livro, estou vendo Uhum. aqui lá atrás o seu livro, o livro onde você foi coautor. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre ele. Um dos objetivos dessas lives é justamente para que as pessoas conheçam a nossa produção literária, o nosso material, e falando aí da questão de propósito, de a gente ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas e as suas dificuldades. E elas nunca saberão se a gente não for falar sobre elas. Quer falar um pouco sobre o livro que você foi coautor? Uhum. De forma bem breve, o livro financeiramente ele foi criado com o propósito da gente fazer um manual de forma que a pessoa ela consiga entender sobre os diversos assuntos que existem na educação financeira. Então, ele é uma coisa mais introdutória, a gente não detalha muito sobre os assuntos, porque são 28 autores e aí cada autor tem uma quantidade de páginas específica, porque se fosse dar margem para todo mundo escrever sobre o que entende de cada assunto, ia virar uma bíblia. Então, a ideia da editora foi que a gente fizesse algo mais introdutório, mais simples, de forma que realmente qualquer pessoa consiga ler, entender e já saber o que buscar de informação, porque ela lendo aquela parte mais básica, ela já vê suas dúvidas, já vê o que não entendeu e já busca informações complementares. Então, a ideia é justamente essa. E aí, como eu falei, ele pensando em que ele seja um manual, ele vai abordar desde a educação financeira, na parte de organização, controle, cartão de crédito, na parte de investimentos, falamos sobre alguns investimentos específicos também, na parte comportamental, e aqui já mais sobre o meu capítulo. Eu falo sobre questão de recompensa, como que a gente pode se sentir recompensado financeiramente através dos nossos hábitos, através das nossas emoções, que está muito correlacionado com o assunto que a gente está falando hoje também. Então, ele realmente passa o, os assuntos chaves da educação financeira, justamente para levar a pessoa do zero ao que ela realmente precisa entender para iniciar a busca de conhecimento da vida financeira dela. O título do livro é Financeiramente.
financeiramente, isso. Olha. Ele está disponível em alguma livraria, em algum lugar, em No meu alguns. direct. No meu direct. No seu direct tem. Olha. Tem o Então, link, gente, né? vocês Quer dizer, no meu poderem. direct, não, perdão. Na minha bio, falei direct. Na Não minha bio tem sabia. um link. Joia. Então, quem tiver interesse em adquirir e se aprimorar aí em termos de conceitos financeiros e ter pelo menos os aspectos básicos, os alicerces fundamentais em relação à gestão da vida financeira, procure aí no arroba do Dinheiro e Cultura, né? Isso. Dinheiro e Cultura, arroba Dinheiro e Cultura, e ali vocês vão poder encontrar o livro do Ronaldo, o livro onde o Ronaldo foi coautor. Também fui coautor num outro livro, que é Inteligência para Crescer, que foi inclusive através disso que a gente acabou se encontrando aí nos fóruns da editora Mestra, Chave Mestra. E na minha bio também vocês conseguem encontrar quem se inscreveu através de alguns dos links que eu disponibilizei pelas redes sociais, pelo e-mail e tudo mais, vai receber depois o link, mas quem precisar pode encontrar também na bio. Eu sempre gosto muito, tenho um carinho muito especial desse livro, porque é uma abordagem feita por pessoas com pontos de vista diferentes, porém bastante humanas. Não Uhum. é aquela coisa do bam, 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 do cara que está lá no pedestal, que Sim. é intangível, aqueles autores super consagrados, que a gente. Não, são pessoas que vivem a vida de nós Fica réis algo, mortais. fica algo mais acessível e conecta mais também, né? Conecta mais. Então, assim, são 22 autores e cada um fala sobre saúde mental, sobre saúde emocional, na sua perspectiva, na sua realidade. E o que eu mais gosto é poder olhar para cada um deles e dizer, pelo menos com um deles eu vou me identificar. Número um. Sim. Número dois, se ele ou ela chegou onde chegou, eu também posso chegar. Então, Inteligência para Crescer é um livro que eu recomendo muito para trabalhar questões emocionais pessoais e também de natureza profissional. Tem um outro livro que é Como Elevar a Autoestima e Ser um Profissional Altamente Disputado pelo Mercado. Esse é meu, solo. Também você consegue encontrar o link na bio. É um livro que fala muito sobre 4 pilares fundamentais para você ter sucesso, ter bons resultados do ponto de vista de carreira profissional. Uhum. Isso tem muito a ver com autoconhecimento, autoestima, autoconfiança, autoeficácia. Como fazer com que o trabalho que você exerce te recompense, ajude a resolver os problemas das outras pessoas e te permita uh, seguir adiante, inclusive deixar um bom legado para as próximas gerações. Então, são 2 Legal. livros que você pode encontrar aqui na minha bio. Continuando aqui com a nossa conversa, caminhando já para os minutos finais, a próxima pergunta que eu faria seria: como é que o endividamento pode minar a saúde mental e levar ao risco de suicídio? Nessa parte de endividamento, é muito um pouco do que a gente conversou, daquela parte de falta de, falta de esperança, né? A pessoa está tão endividada, está com uma pressão interna tão grande, e fora as cobranças, né, dos bancos, que existe também, que a gente sabe, que prejudica. Então, essa pressão interna tão grande, a ansiedade que a pessoa vai criando, e ela não vê perspectiva de mudar de vida, que normalmente leva a pessoa no risco de suicídio, dela começar a pensar em tirar a própria vida. Inclusive, eu tenho um caso próximo, como eu comentei com você lá quando a gente estava conversando no WhatsApp, de uma Uhum. pessoa que ela estava numa situação que ela ia sair do emprego e ela não estava vendo oportunidades, não estava encontrando meios de, de, de visualizar o futuro dela, de como que seria o futuro dela. E ela, infelizmente, tomou essa decisão do suicídio, justamente por causa dessa falta de perspectiva, porque ela não encontrava soluções, ela não via um caminho alternativo para seguir. Então, o endividamento, o risco dele de levar numa situação dessa é alto.
justamente porque a pessoa fica nessa ansiedade, fica nessa preocupação tão grande que ela fica com a mente blindada, ela fica pensando só nisso. E aí ela esquece que existem diversos caminhos que ela pode estar seguindo para sair dessa situação. E uma coisa muito boa, muito positiva do planejamento é que quando você se encontra, porque as estatísticas dizem que o Brasil tem 67 a 70% dos brasileiros estão endividados. Isso é uma estatística assustadora. Talvez justamente por essa cultura de que, como você falou Dívida é aí, vida. um bom militar é aquele que É, a questão dos exatamente. carnês, das Casas Bahia e tudo o resto quanto são carnês. É, uma coisa legal do planejamento é que quando você se encontra nesse turbilhão emocional, você olhar para o seu plano, para o seu objetivo, não, vai ter saída. Exato. Tanto é que, conceitualmente, existem as chamadas dívidas ruins e as chamadas dívidas boas ou necessárias, né? Que são dívidas Exato. que visam investir, apostar em algo que é uma fonte de renda. E não apenas se endividar para consumir, para resolver problemas pessoais. Exato. Quando você E tem um plano, você consegue olhar para ele e dizer, tá certo, eu tô no fundo do poço, eu você vê o tô, progresso, tô... né? Mesmo que você não veja, você consegue olhar para um ponto de referência fora daquele turbilhão emocional. Aham. Você ia falar, E não, essa parte de ter o planejamento ele auxilia também, porque tem uma pessoa de fora olhando para a situação. Porque você que está vivendo, você está ali na caixa, né? Tá com aquela visão de túnel. Então você sim, fica realmente pensando naquilo. Agora, quem está de fora, montando um planejamento para você, ela consegue ver a situação, a sua situação, mas também consegue ver o todo. E é justamente por isso que um planejamento, um planejador, mais especificamente, ele auxilia muito por causa disso. Ele consegue ver o por fora, consegue entender o contexto geral, não apenas aquilo que a pessoa está vivendo. A gente, obviamente, entra no detalhe da vida da pessoa, da situação dela, mas a gente entende também todo o contexto externo do que fez ela chegar naquela situação e a gente faz o quê? Uma blindagem para que não vire um ciclo. Porque também não adianta sair do endividamento, mas se não mudar o comportamento, se não mudar o estilo de vida, vai voltar para o mesmo ponto. Então, a ideia do planejamento é justamente essa: mudar o seu comportamento para que você saia dessa situação e também consiga quebrar esse ciclo, de forma que não fique aquela corrida do rato, como a gente comentou. joia. Eu gosto muito da metáfora de quem está na bancada, quem está na arquibancada vendo o jogo. É, Mesmo não sendo um bom jogador, ele consegue ver o campo como um todo. Tanto é exato. que faz diferença aquele grito, aquele ovacionar da plateia, para dar gás para o jogador. Porque o jogador que está no campo, ele consegue ver a poucos metros, consegue ver a bola que ele tem e aos poucos metros onde ele pode chutar. Agora, quem está na arquibancada tem a visão do campo como um todo. Então, essa Aham. questão do profissional que pode dar essa ajuda, acredito que faz toda a diferença e me lembrei dessa metáfora aí. A Boa última metáfora. pergunta que eu, a última pergunta que eu traria seria, na verdade, duas. Uma é sobre qual é o papel das escolas, como é que as escolas podem contribuir. Uma das coisas que você me falou é que é muito comum médicos, advogados, profissionais liberais estarem bastante endividados, justamente, e uma das coisas que eu te falei é que não há educação, não há no currículo da nossa formação Uhum. nem sequer como gerenciar uma clínica, nem sequer como gerenciar um consultório, uma coisa básica. Uhum. Não sei por que cargas de água não se introduz isso dentro da formação. Eu sei, tenho uma ideia, tenho uma desconfiança do porquê que não se coloca isso no currículo. Eu Mas imagino eu que quero você trazer, quero pensou. falar de soluções. Ah? Eu imagino que você pensou. E a minha pergunta é, o próximo tópico seria, como é que as escolas podem contribuir para uma educação financeira saudável? Ensinando os conceitos básicos.
Aqui, infelizmente, eu gostaria de falar algo detalhado, né? Mas não tem muito para onde fugir. Se a escola ensinasse pelo menos o que é juro simples, o que é juro composto, a diferença que isso causa na nossa vida, questão de impostos, o quanto que a gente trabalha, oportunidades que a gente poderia estar fazendo para não pagar tantos impostos e investir mais na nossa vida. Inclusive essa parte dos investimentos também, o que é taxa Selic, o que é CDI, o que é inflação. Esses conceitos básicos, sabe, se fossem explicados, com certeza mudaria a realidade da população, não só brasileira, mas de qualquer país. Obviamente com as suas taxas, né? Então, são coisas tão simples que realmente a gente faz essa pergunta. Por que que isso não é explicado? E aí entra aquelas teorias, né? Porque o governo não quer, o governo quer a população dependente, enfim. Tem essas teorias que em algum momento parece que é verdade, mas não cabe a gente entrar nesse assunto. Mas eu Eu acredito diria que talvez não só o governo, até mesmo quem tem o poder financeiro, também ah, quem tem a condição, os próprios bancos não têm interesse, porque eles vivem, o maior lucro dos bancos o crédito. tá nos empréstimos, está nos empréstimos, então Exato. está nos juros. Então, se as pessoas abrirem a mente e passarem a conhecer, tanto que o nosso projeto chama-se Abra a Sua Mente, Verdade. se as pessoas abrirem a mente e passarem a ter entendimento, não vão dar lucro para quem vive disso, né? Aham, Então, exato. é, é, eu entendo que esse é um. Mas vamos falar de soluções e daquilo que é possível fazer e Uhum. dizer que espero que esse seja o primeiro de outros contatos que nós vamos ter. Nós temos alguns projetos nessa área também e acredito que vamos ter outras oportunidades, já falamos isso em off também, onde nós poderemos trazer muito mais possibilidade das pessoas terem contato com esse Perfeito. tópico, com esses tópicos, tanto no contexto profissional quanto, espero, também no contexto escolar. Uhum. Nós estamos começando um projeto ali de saúde mental para as empresas e para as escolas, e eu espero que a Certo. gente consiga fazer algumas dobradinhas aí Com de certeza, chegar pode também às contar comigo. escolas, porque é a base lá onde as coisas precisam acontecer, é, onde as pessoas ainda têm uma mentalidade de esponja, onde são pequenos e têm plasticidade neuronal e aquilo que for colocado lá pode dar frutos depois para o futuro. Com A certeza, última pode contar pergunta, então, comigo. seria. Desculpe, pode falar. Não, eu digo, com certeza pode contar comigo. Minha Hum. escola, faculdade, empresa, sempre que eu estiver disponível, eu vou estar junto nesse projeto aí, porque me encantou isso que você quer fazer, cara, de verdade. Essa mudança, essa transformação é algo que o nosso país precisa. Deixa eu ver. E a gente não consegue fazer sozinho, andorinha nenhuma consegue fazer verão sozinha. Então, Exato. essa sinergia vai ser, espero, muito bacana. A última seria alguns livros e autores que você recomendaria para o nosso público, para quem está nos assistindo ao vivo e para quem vai ver depois dessa gravação. É, lembre depois de compartilhar comigo ali, para que a gente consiga depois ter replicar isso também para o nosso público. É, que livros e autores você recomendaria como referências básicas, básicas e intermediárias em relação a essa questão de planejamento financeiro, pessoal ou até empresarial, para o nosso público? De livro, um mais simples, um que traz de uma forma tão clara, tão direta em relação à mudança de comportamento financeiro, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Foi um dos primeiros que eu li e que realmente mudou a minha mente para enxergar a forma de como lidar com o dinheiro. Ele não é técnico, não é um livro que vai falar sobre conceitos, mas ele é uma história de um homem da Babilônia e como que ele lidava com o dinheiro dele, porque ele se tornou o homem mais rico da Babilônia. Então é um livro assim que você consegue ler de uma forma tão natural que nem parece que você está lendo um livro de educação financeira. E é por isso que eu indico muito para quem está começando. Para quem já está um pouco mais além disso, aí entra livros como Pai Rico, Pai Pobre, que já traz conceitos mais técnicos, né, falando de ativo, passivo, mas que também indico muito. E aí abre a nossa mente também.
Agora, para o lado mais comportamental, mais emocional mesmo falando. Os Segredos da Mente Milionária, também é um clássico. Muita gente indica esse livro e também quando eu li tive percepções totalmente diferentes também em relação à forma de lidar com o dinheiro. E aqui um livro que é totalmente fora da educação financeira, mas que ajuda muito é nossa, Mais Esperto que o Diabo. Mais Não sei se esperto você que o já leu diabo. esse livro, mas ele também é um livro que muda a nossa forma, não de chegar à vida financeira, mas de chegar até o mundo, como a gente vê Tem as um coisas. outro, esse mais esperto que o diabo é do Napoleon Hill. Tem um outro também do Napoleon Hill que é consagradíssimo, que me fugiu agora o nome. Quem pensa enriquece. Quem pensa enriquece. Também é um Já, outro é muito bom que também. eu É muito bom. recomendaria. São E aqui livros no Brasil. clássicos. Pode falar. E temos também alguns autores muito bons aqui no Brasil, né? Nós temos Ia o falar Gustavo sobre ele. Cerbasi, né? Exatamente, eu ia falar justamente sobre ele. Não sei se dá pra ver aqui, mas eu tenho quase a coleção completa dele. Eu tenho É o cara bastante livro que dele. foi um dos primeiros cursos de educação financeira que eu fiz, o Inteligência Financeira, o curso dele. E aí foi justamente quando eu peguei gosto pelo assunto, sabe? De fato. Eu li alguns livros, mas li assim, mais para aplicar para mim e tudo mais, pensando na minha realidade. Mas aí quando eu fiz o curso dele foi quando eu realmente falei, cara, isso daqui mais gente precisa saber disso. E aí foi quando eu comecei a falar com outras pessoas, e aí quando surge aquela minha trajetória, né, que eu falei de criar o perfil aqui no Instagram, falar sobre investimento, e aí o planejamento financeiro, e hoje, graças a Deus, já estou até como coautor, palestrante, então tudo começou com um curso, que Legal. muita gente tem preconceito com o curso, né, infelizmente pegou uma fama ruim, mas quando você pega a essência ali do conhecimento, é muito válido, de verdade. Ah, Então, de autor brasileiro, para mim, é o que eu mais indico de olhos fechados, Gustavo Cerbasi. Os livros dele mudam a nossa visão. legal. De autores brasileiros, eu indicaria também o Mauro Halfeld, fala muito sobre investimento imobiliário, com uma simplicidade muito boa. Uhum. Indicaria um livro, não lembro agora qual é o nome do autor, mas é Como Cuidar do Seu Dinheiro. Um livro básico, simples. Sim. Ainda do Gustavo Cerbasi, eu indicaria Cartas para um Jovem Investidor. É muito bom. O legal do Gustavo Cerbasi é a capacidade de desmistificar, falar de forma com storytelling, com uma capacidade de Sim. contar história. Ele conta a própria história da vida dele, como é que ele começou, leilão, uma caminhonete, um envolvimento com a família, com a esposa, com tudo. Então, é muito legal. Acho que seriam esses autores que eu indicaria. Tem um outro que o livro dele não é muito famoso porque não é físico, não frequenta as prateleiras, é um livro digital, mas chama O Livro Negro dos Imóveis, ou O Livro Negro dos Investimentos. Uhum. Eu sei que o sobrenome dele é Ávila, também tem uma maneira de ensino muito básica, muito tangível, assim. Uhum. O site dele chama Clube dos Poupadores. Vale a pena www Clube dos Poupadores. Acho que são as referências que eu indicaria como sendo muito boas nessa área de como cuidar do seu próprio dinheiro e até depois. E aí depois tem outros mais Sim. avançados para a área de investimentos. Tem o Benjamin Franklin, tem Warren Buffett, Uhum. tem pessoas já mais voltadas para esse mundo de acumulação de capital. Eu lembrei de mais um que pouca gente indica esse livro da parte de educação financeira, mas ele também é muito útil, que é a própria Bíblia, né? Quando Sim, a gente sim. pega alguns capítulos específicos, algumas passagens, também tem muito a ensinar pra gente. Então, talvez a pessoa não, Principalmente por mais que ela Salomão, não, né? não Principalmente entendi. Salomão. Principalmente Exato, exato, Salomão, os pensamentos de exato. Salomão em Provérbios, em Eclesiastes, Por ele mais é que a um pessoa cara. não seja cristã, né? Mas são conhecimentos que, independente se ela é evangélica, umbandista, budista, enfim, independente da crença, são conhecimentos e ensinamentos que servem para a vida de qualquer um.
mesmo que ela não tenha a mesma crença, né? Então é uma coisa que eu indico muito, como você falou, principalmente provérbios. Ali é ensinamento para a vida, até um ateu se seguir aquele dali ele consegue melhorar a vida dele também. Com certeza, com certeza. Não, Salomão é um cara que tá para nascer, cara com sabedoria, com grau de inteligência como ele teve, né? Exato. Muito bom. Nosso tempo se foi, já estamos a 10 minutos além daquilo que nós combinamos. Eu quero A conversa agradecer foi boa, muito a sua disponibilidade. Se deixar, a gente vai embora aqui, vai com falando certeza. de fica aí, então, esse convite de que a gente tenha outras oportunidades de trocar ideias, de trocar figurinhas, de fazer algumas coisas juntos. Novembro eu devo trazer uma outra série de conversas nessa área. Pode contar comigo. Eu gosto muito do mês de novembro como mês de balanço anual, de planejamento para o ano seguinte. Então, Uhum. espero que a gente tenha uma outra oportunidade de conversar sobre isso. Tanto nesse espaço como em espaços presenciais, quem sabe, Com em certeza. alguns projetos que depois eu vou poder compartilhar também com você. E mais uma vez, obrigado. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou aqui, a Lana lá de Aracaju, Do Acre. do Acre, a Dona Adriana lá de Nilópolis, o Jones Almeida de Rondônia, ah, quem mais? A Eli A Elicédia não disse para a gente de onde é que está nos acompanhando. E outras pessoas que passaram por aqui, que vão ainda assistir esse vídeo ao vivo, ou Uhum. gravado. Queremos agradecer por vocês nos honrarem. Espero que essa nossa contribuição para que você cuide do seu dinheiro como uma maneira de cuidar bem da sua saúde mental, da sua saúde emocional, Uhum. e espero que nas próximas oportunidades consigamos falar também de questões familiares, que é uma das maiores causas de divórcio, é uma das maiores causas Verdade. de litígios sucessórios. Espero que no devido tempo e da maneira adequada nós tenhamos oportunidade de conversar sobre várias dessas coisas que atrapalham muito, não só a saúde emocional e financeira, mas como também os relacionamentos, a Uhum. capacidade de deixar um legado de geração para geração. Exato. Dinheiro é um desafio muito grande. É um assunto delicado. Obrigado, Eu que até a agradeço aí, próxima. Ezequiel. Não sei se você quer Espero. deixar algumas palavras finais aí, fique à vontade. Eu queria te agradecer também por esse convite que você fez, pela oportunidade de estar aqui falando. É um conhecimento que realmente transforma e muda a vida das pessoas, então é algo que tem que ser falado cada vez mais. E você ter me dado essa oportunidade, eu fico muito feliz por isso. E como você falou, cara, fica aberto aqui os convites para cada vez mais e mais lives, palestras, eventos. Enfim, se a gente estiver aqui na rua, ficar com o microfone, mandar mensagem que se for para transformar a vida das pessoas, pode contar comigo. Tá joia. Obrigado por essa sua disponibilidade. Um grande abraço. Ah, valeu, Ezequiel. Abraço. Tchau, tchau.